Oi, amores, como é que vocês estão? Eu tô bem, graças a Deus. Gente, hoje eu vou falar uma recapitulação. Como é que fala sobre isso? Vou recapitular o primeiro ano em Malta. Vou falar pra vocês quais foram as dificuldades, quais são as facilidades que eu encontrei, os caminhos que eu percorri no primeiro ano. Eu até fiz vídeo aqui quando eu tava no primeiro ano, também aqui em Malta, no finalzinho dele. Mas aqui é recapitulando, né, depois de quase 4 anos vivendo aqui, vou falar pra vocês o que eu aprendi nesse meio tempo, sabe? E como foi o começo basicamente de tudo. Tomar só um cafezinho, peraí. Hum, gente, o começo de tudo foi o primeiro ano foi o ano mais difícil. Então, assim, eu acho que pra quem tá pensando, né, em ir pra fora e tudo mais, eu não sei se vai ser pra todo mundo essa dificuldade, mas ao meu redor, todo mundo que eu conheço, de fato, teve essa dificuldade um pouco mais pesada no começo, né? Mas a primeira coisa foi questão de trabalho. Primeiro ano, eu tive que trabalhar, né, na área de limpeza, então foi algo assim que era muito novo pra mim, querendo ou não, porque eu trabalhava na limpeza da igreja, né, lá no Brasil, que é voluntário, então acho que facilitou também. Então eu cheguei aqui, fiquei 2 meses sem trabalhar e tal, conhecendo o país, que eu acho que é muito importante. Não necessariamente 2 meses você, né, precisa ficar, mas pelo menos as primeiras semanas você conhecer o país, de fato, porque vai fazer diferença pra você saber que onde você tá entrando, né? Eu realmente gostei devido a esse fato. Eu não cheguei trabalhando, estudando e metendo louco. Cheguei relax, tranquila, fazendo network. Então, mesmo com todo o network que eu fiz, mesmo com todas as possibilidades de encontrar até algo melhor, eu não tinha inglês. Então, querendo ou não, eu realmente tive que dar meus pulos do gato. Então, eu trabalhei 6 meses aqui na área de limpeza e depois migrei para minha área de contabilidade. E para migrar para essa área de contabilidade foi um caos, porque no primeiro ano eu ainda não sabia inglês, eu vim com zero. Então, foi uma dificuldade porque eu tive que entrei numa contabilidade por indicação dessa mesma empresa que eu estava antes, né, de limpeza e tudo. A agência, né, que me arrumou o emprego, ela falou: olha, Rosa, tem aqui um contador meu que ele tá precisando de uma pessoa lá para ajudar. Eu sei que você é contadora, talvez seu inglês já tá ok, né? E ela me indicou, comecei lá. Então, dali foi as portas abrindo, que eu peguei uma carta de recomendação, fui lá para mandado embora, sem ser mandado embora, porque ele ficou assim, sem graça de mandado embora, porque ele precisava por temporada curta, né? Fiz o serviço, ele, tipo assim, tinha que dispensar. E também o inglês, que era fraco. E aí, ele talvez não sabia onde me colocava lá dentro. Era pequenininho o escritório. E aí eu peguei com essa carta de recomendação que ele me deu, né? Que ele falou, olha, pega umas férias aí, acabou que eu nunca voltei das férias. Eu peguei, falei assim, olha, manda uma carta pra mim de recomendação, né? Do tempo que eu fiquei aí e tal. E ele mandou, tipo, mandou tranquilaço. Um maltês, bem de boa, o pessoal daqui de boa. Eles gostam de ajudar, sabe? Eles vê que se eles não podem te ajudar nas ferramentas deles, eles vai te ajuda na ferramenta que você solicitar pra eles. Então, quem não chora não mama, né? Então foi isso. Me deu essa carta e dali eu encontrei um outro trabalho, fui fazer um biquinho outro ali e tal. Depois encontrei outro trabalho de contabilidade em um hotel. Era a contabilidade interna do hotel, né? Entrei lá, fiquei 3 meses, fui mandada embora por causa do inglês de novo. Então, assim, passei uns bocados e depois fui lá e entrei de fato na última que eu tinha ficado até fevereiro agora desse ano. Fiquei lá mais de 2 anos, tipo assim, foi muito bom. Cara, lá foi assim, eu acho que uma virada de chave, porque eu entrei porque eu pus o currículo pessoalmente, então por isso que eu até fiz um vídeo aqui falando sobre currículo, que você tem várias formas de enviar aqui em Malta, seja pessoalmente, seja no e-mail deles, seja no website deles, seja no LinkedIn, seja no Job Plus, né? Então, fui lá, tentei de todos os meios e essa pessoalmente foi a que me salvou. Graças a Deus, né? Foi Deus que permitiu. Então, assim, o primeiro ano em questão de trabalho foi meio cabuloso. Então, primeiro ano não, a partir do primeiro ano, né, no caso, depois estendeu até pro segundo ano ainda. Cara, nesse meio tempo, eu aprendi tanto. Eu aprendi lidar com pessoas de todos os níveis, saber me comunicar, sabe, de uma forma que de fato venha a ser. Que viria me ajudar, né? Porque, querendo ou não, a gente às vezes está numa bolha ali no Brasil, não precisa de ter uma comunicação, um conhecimento tão aguçado, né?
Então, eu fui buscando ferramentas, fui buscando aprender e aprendi, sabe? Até um certo ponto, e eu acho que ainda tem muito a aprender. Então, esse foi um dos pontos que eu aprendi, que fez eu desenvolver em Malta, comunicação e network, que uma pessoa indica outra e tudo mais. O que demais que eu aprendi aqui em Malta? Gente, eu aprendi a tomar café. Eu tô zoando, tá? Mas é verdade. Eu tomo muito café. Assim, aqui, geralmente, aqui a gente toma, assim, um litrão. Brincando, assim, só um respirado. E aí, mas tirando isso, eu aprendi a lidar com várias nacionalidades, vários tipos de patamar de pessoas, valorizar o tempo das pessoas, sabe? Porque não é porque, não, é um coleguinha aqui que pode me ajudar. Não, valorizar realmente as pessoas, o tempo delas. Isso aí eu aprendi muito. Não sei se pela idade também, a gente vai aumentando a idade, né? Vai aumentando o conhecimento. Coisas que eu passei também, a maioria, gente, foi questão de trabalho mesmo, perrengues que eu passei. Eu acho que se eu fosse resumir aqui, o mais foi esse. Só que muita gente poderia dizer que é adaptação ao clima, alimentação. Gente, esse trem aí eu não importo, não. Se bem que aqui é um país que é quente, né? Aqui é quente, de boaça, igual o Brasil mesmo. Então, essa questão não me mudou em nada, né? Tem gente que é questão da falta da família, falta dos amigos do Brasil. Eu sinto, sim, sempre senti, mas também não é um problema que me deixou meio desnorteada, não. Eu vim sabendo o que eu queria fazer, né? Trabalhar aqui, viver aqui, sabe? Respirar outros ares. No primeiro ano, eu não viajei, assim, eu não lembro de ter viajado. Se eu viajei, eu não tô lembrada, não. Então, assim, eu não fiquei, não deu pra viajar, fiquei tranquila. Depois comecei, com o tempo ali, me organizar pra viajar. Apesar que é muito barato aqui em Malta. Aqui em Malta é tranquilaço pra viajar. Você pegar ali 300 euros, você viaja, vai e volta, tranquilo. Dependendo de onde você vai, né? Que às vezes a passagem é, tipo, baratinha. Compra passagem de 40 a 50 euros. Acomodação, alimentação, completa de boa com 300. 4, 5 dias. Então, viajei depois. Questão do visto, né? Então, o primeiro ano foi questão do visto, a correria ali para fazer o primeiro visto, e depois fui mandada embora, então tinha que correr atrás do segundo visto, porque era 15 dias apenas para fazer a mudança, né, de empregador, e se não fizesse, a gente tinha que caçar um MEI para lá. Então, graças a Deus deu certo. Então, assim, os primeiros anos foram os mais pesados. Não digo só o primeiro ano, foi até estendendo pro segundo. Então, assim, quando às vezes você vem pra fora, você pensa, não, vai ser mil maravilhas. Pode ser que seja, cara. Às vezes você vem com dinheiro bom, você vem com inglês bom e vem ali até com o emprego já pronto, garantido, né? Ou vem numa época boa. Eu vim numa época que era ruim. Eu cheguei aqui em novembro. Novembro a gente tinha emprego. O povo tava mandando embora o povo. Então, tem época do ano que a gente vem e se lasca todinho, né? Tava barata a passagem. Falei, né? Vou com Deus. E cheguei numa época que estava meio escasso. Fui arrumar depois de 2 meses. Então, vim preparado, pelo menos financeiramente, assim, até certo ponto, né? Então, me ajudou. Outros perrengues que eu passei foi questão de puxação de tapete, sabe? Conheci pessoas que, sabe, que foi, assim, muitas pessoas boas, conheci muitas pessoas boas, mas também conheci muitas pessoas que era meio macabra, sabe? E isso é complicado se caso você não tem um olho atento ali, um olho biônico para detectar, né, pessoas, para conhecer de fato as intenções. Isso também, com o tempo eu fui aguçando um pouco mais esse lado meu. Cara, eu não tenho tanta coisa assim, além de trabalho, para te falar que foi pesado, porque do resto eu lidei de boa. Talvez eu possa sentir mais com o passar do tempo, mas não no primeiro ano. Porque no primeiro ano você tá esperneando, você não tem nem tempo para pensar em tristezinha. A tristezinha é encontrar um trabalho, a tristezinha é, sabe, conseguir o visto, é conseguir o inglês para se comunicar. Então não dá tempo, não dá tempo. Você ficar endoidando com saudade, né, dos outros. Depois, com o tempo, você vai ficando mais relax. Aí você fala, nossa, que saudade do povão ali. Deixa eu ligar ali no povo pra perguntar como é que ele está. Né, o pessoal do Brasil. Então, a gente vai adaptando. Então, esses foi, eu acho, os pontos mais importantes. Eu aprendi sobre contabilidade, né, cara? Com o tempo, fui aprendendo, sabe? Entrei na área aqui, igual eu falei pra vocês. E foi muito bom, sabe? Foi muito bom, aprendi muito. E é uma coisa que ela é na Europa, no geral, aqui. Eu aprendi aqui e isso vai se estender para outro país que eu
pretenda ir, se por acaso, né, eu queira ir. E isso é muito bom, muito bom. Foi um conhecimento que ninguém tira. Tô fazendo novos cursos, né, e tal, não para o acadêmico, que hoje eu sou empresária aqui em Malta, mas mais assim, pelo conhecimento mesmo, de agregar, de crescer mais, de aprender, né, de florescer como pessoa mesmo. Então, eu acho que Malta também, com o tempo, me desacelerou, sabe? No começo eu era muito acelerada, gaisada, sabe? Querendo dominar o mundo nas tetas. E aí depois eu percebi que se eu não cuidasse de mim primeiro, para depois cuidar do externo, de querer ficar desenfreada, doida, trabalho, querer mais dinheiro e tal, eu não ia conseguir, eu ia dar um colapso, né? Então eu fui aprendendo isso também com o tempo. Hoje eu sou de boa, eu trabalho, mas eu tenho consciência de que eu tenho que fazer o melhor com o meu tempo, né? Lógico que nem sempre a gente faz, mas a gente tenta. E hoje, né, igual eu falei, trabalho pra mim, então eu tento fazer o melhor ali. Isso me desacelerou um pouco. Me desacelerou. Antigamente eu trabalhava 13 horas por dia. Saía do trabalho, já chegava em casa, trabalhava lá por minha contabilidade do Brasil, e já engaisada, quando é fé, eu gravava um vídeo aqui, e quando é fé, eu já começava a fazer o trem, já abria um projeto novo e endoidava. Hoje eu faço muita coisa, mas eu sei limitar um pouco mais, sabe? Eu sei dar uma freada quando precisa. Eu acho que isso também me ajudou muito, me ajudou muito. Até priorização, né, de coisas. Não ficar viajando na maionese. Cara, esse vídeo aqui foi realmente pra dar uma recapitulada. Eu não sou muito boa pra lembrar tanto assim das coisas, principalmente coisa ruim, né? Se eu passei por muita coisa ruim, geralmente eu esqueço. Então, eu tô contando aqui um geral, sabe? Um por cima daquilo que eu já passei e que todo mundo pode passar caso venha pra outro país com língua nova, com costume novo, cultura nova, pessoas novas, pode passar também por isso, ou coisas até maiores, né? Então, esse é o meu relato. Esse é o meu relato. Eu espero que vocês tenham ficado até o final. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo aqui. E se você gostou de fato, compartilha aí com o pessoal aí, com a galerinha do mal. E eu te vejo no próximo vídeo.